Oi, gente. Hoje eu vim aqui para falar com você sobre a reação de substituição. Quem é que sofre esse tipo de reação? Vem comigo. Aqui eu tenho para você um exemplo de um composto orgânico que eu estou representando nesse modelo molecular que sofre esse tipo de reação, que é a reação de substituição. É uma reação típica dos hidrocarbonetos alcanos, hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples entre carbonos. Quando nós olhamos um hidrocarboneto, nós vemos a presença apenas de ligações sigma, que são ligações únicas entre dois átomos. Lembre-se que só ocorre uma ligação do tipo π quando nós temos uma segunda ou uma terceira ligação. É lógico que eu peguei aqui o exemplo do alcano mais simples da natureza, que é o CH4. Veja que as bolinhas pequenas representam hidrogênios e a bolinha do meio, na verdade a peça do meio, representa o carbono. Então, o carbono fazendo 4 ligações sigma. Quando você vê um alcano, imagine-se como aquele que vai atacar o alcano. Imagine que você é esta molécula, neste caso, representando aqui a molécula de gás cloro, a molécula da substância Cl2, formada por 2 átomos de cloro. Então, como é que o Cl2 vai atacar um alcano? Ao atacar um alcano, o Cl2 encontra o seguinte problema. Quando uma molécula vai atacar um alcano, essa molécula que ataca, que na química orgânica chamamos de reagente, e quem ela ataca chamamos de substrato, embora ambos sejam reagentes, claramente. Essa molécula que ataca, ela precisa encontrar um ponto de ataque no substrato. E quando o substrato é um alcano, fica difícil encontrar esse ponto de ataque. O ponto de ataque tem que ser um ponto vulnerável da molécula. Quando eu olho para um alcano, eu vejo apenas ligações sigmas. Ligações sigmas são ligações fortes. É difícil quebrar uma ligação sigma. Para quebrar uma ligação sigma, é preciso muito mais energia do que para quebrar uma ligação π. A ligação sigma é muito mais protegida do que uma ligação π. É aí que está o motivo da quebra de uma ligação sigma exigir mais energia, e isso explica por que uma reação de substituição exige um calor alto, ok? E nós estamos aqui falando em romper energias de ativações altas. É por isso que reações de substituição exigem altas temperaturas e pressão. Estamos falando aqui de romper uma ligação muito mais difícil de ser quebrada. Os alcanos, veja que você muitas vezes já ouviu alguém chamá-los de parafinas. O que quer dizer parafina? Lembre que a vela, ela tem aquele material, você sabe que é parafina. Por quê? Porque você não tem interesse que a vela queime de uma vez. A vela, ela tem que queimar devagar.
Então, o seu material tem que ser um material que não seja fácil de queimar, que não seja fácil de reagir. Parafina significa uma substância difícil de reagir. E é por isso que os alcanos são chamados de parafinas. Então, baseados nisso, nós vamos ver aqui o que vai acontecer quando a molécula de cloro, representada aqui, vai atacar a molécula do metano. Lembrando que o metano, no nosso dia a dia, ele às vezes é conhecido como gás natural, gás dos pântanos. E de fato ele é a principal substância presente no gás natural. E é sempre bom falar, quando falamos do metano, eu sempre gosto de lembrar que ele é o grande vilão do efeito estufa. E ele causa 26 vezes mais efeito estufa do que o CO2 quando consideramos a mesma quantidade de moléculas. Então, cuidado ao analisar, por exemplo, se uma hidrelétrica é melhor que uma termoelétrica, lembrando que, enquanto termoelétricas emitem uma grande quantidade de CO2, as hidroelétricas, como alagam imensas regiões, aquela matéria orgânica se deteriora, produzindo metano em enormes quantidades durante muitos anos. Lembre-se disso quando você for analisar qual forma de produção de energia é melhor para o meio ambiente. Aqui está. Aqui está o cloro chegando, não encontrando um ponto de ataque. No caso da molécula de CH4, todas as ligações chamamos de ligações equivalentes. Os ataques serão equivalentes. As 4 ligações têm o mesmo teor de dificuldade. Então, o metano vai atacar uma delas. Veja, por que eu te falei sobre isso? É aqui eu estou falando do alcano menor possível. Se eu tivesse aqui um alcano com vários carbonos, com carbonos secundários, terciários, etc., aí a história seria diferente, pois há diferença na estabilidade do intermediário formado, porque essas reações envolvem um intermediário. Veja só, vamos atacar aqui uma das ligações e a ligação será quebrada. Agora, por que será quebrada? Será quebrada porque muita pressão e muita temperatura estará em jogo. E nesse choque, na hora da colisão efetiva, lembre-se, as moléculas se quebram. Eu gosto de mostrar aqui, de lembrar você, que milésimos de segundo antes da quebra, existe aquele momento onde as duas moléculas que se chocam viram uma coisa só, e essa coisa só é chamada de complexo ativado. Quer dizer, o complexo ativado é uma coisa. Quando se atinge o complexo ativado, as ligações ficam todas enfraquecidas e é por isso que ocorre o rompimento das ligações. De ambas as moléculas, as ligações que irão quebrar, que não serão todas. E nós ficamos, então, né, com uma situação onde um dos hidrogênios ficou solto, um dos cloros também ficou solto, o outro cloro também ficou solto. E olha o que sobra do nosso substrato. Isso é o intermediário. Entre o hidrogênio e o carbono, não há praticamente diferença de eletronegatividade. Então, no rompimento da ligação, ocorre a chamada cisão homolítica, onde par de elétrons, sendo um elétron de cada um, no rompimento, ele é dividido igualmente, fica um elétron para cada um. Se você não se lembra direito sobre ligações químicas, assiste aqui a esse card que eu vou deixar com você sobre ligações
químicas. Assiste a esse vídeo, vai te ajudar. Esse cara, então, ele não é um carbocátion. Cuidado, porque não se formou um cátion. Para se formar um cátion ou um ânion, a espécie química teria que, respectivamente, dar ou receber elétron. E não ocorreu isso. Professor, então, o que se formou aí? Aquilo que chamamos de radical livre, o intermediário das reações de substituição. São os radicais livres. Aqui se formou o radical livre metil. Muito importante que você perceba que isso é um radical livre. Ele tem um elétron no carbono, ávido por mais um elétron. Ele quer se ligar. E isso é que deve ser chamado de radical na química. Cuidado para não chamar de radical na química coisas que não são radicais livres. Aqui nós temos um radical livre, de fato. Então, essa espécie, agora, louca por um elétron, vai encontrar um dos átomos de cloro. Veja que o cloro, você lembra que no rompimento da ligação entre os dois cloros, obviamente foi um rompimento homolítico, são dois átomos iguais, ninguém vai ter maior eletronegatividade. Então, veja que cada cloro ficou com um elétron que já era seu. Ou seja, voltou a ter 7 elétrons na última camada. O cloro é da família 7A. 7 elétrons na última camada, e o seu desejo é fazer uma ligação para ficar estável. Encontrando esse radical livre, ele vai, então, concluir a sua história. A gente vai formar o cloro-metano, um produto dessa reação de substituição. Obviamente que aqueles caras que também estavam envolvidos não podem desaparecer. E aí que surge um HCl como mais um dos produtos dessa reação. É uma reação que produz um haleto orgânico, veja, uma substância que parece um hidrocarboneto, mas tem alguém da família 7A presente, que é um haleto orgânico. Sobre os haletos orgânicos, vou deixar para você agora aqui um card para que você assista um vídeo específico sobre isso. E forma também uma substância inorgânica, que é o HCl. Então, na indústria química, essa reação ela acaba sendo uma maneira de se produzir ácidos do tipo HX, HCl, HBr, HI, que são muito importantes para a indústria. Então, uma indústria que produza clorometano terá como um subproduto algo também muito importante comercialmente, e o vestibular hoje cobra, sim, essa parte do mecanismo das reações orgânicas. É importante que você, então, já no ensino médio, tenha esse conhecimento. Eu sempre indico e sempre indicarei o livro de Química Orgânica do autor Solomons como sendo a grande referência para todos aqueles que começam a estudar reações orgânicas. Não há por que ficar nos livros de ensino médio quando você tem que estudar as reações orgânicas. Melhor entrar de cabeça nesse assunto, um livro que com certeza te trará informações de forma precisa. Então, hoje, vimos aqui a reação de substituição. E veja que esse tipo de reação pode ter nomes particulares. Aqui, por exemplo, poderíamos ter chamado de cloração, pois a substituição foi com o elemento químico cloro. Se fosse com o flúor, seria uma
fluoração. Se fosse com o bromo, seria uma bromação. Muito obrigado por estar aqui presente no canal. Até a próxima aula.